Fala, gente, tudo certo? Muito bem-vinda ao meu canal, essa nova vida, essa nova rotina de criador de conteúdo para o ramo de veículos, seja motocicletas, seja automóveis, jet ski, off-roads, veículos elétricos. Eu vou trazer novidades aqui e vou trazer o dia a dia da negociação, o dia a dia das oportunidades, os lançamentos, seja no Brasil ou fora dele. Nós vamos correr atrás para que você fique bem atento, bem antenado. Então já te peço que você se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Meu nome é Felipe Vasconcelos, eu trabalho no ramo de veículos há 23 anos, tenho 39 e desde os 16 tenho a vida dedicada a entender a dor do cliente. Eu sou um vendedor, eu entendo a dor do cliente de acordo com o interesse de investimento dele, eu soluciono o que ele procura. No primeiro ponto aqui, eu relacionei alguns tópicos para a gente poder trabalhar e eu quero traçar com vocês sobre uma compra de A a Z. O primeiro ponto eu gostaria de trazer para você que é a escolha de um bom profissional, um bom consultor, um bom vendedor, um bom entendedor de gente e entendedor de produto. Porque quando você entende de gente, você atende a necessidade. E quando você entende do produto, você encaixa perfeitamente trazendo a alegria, a satisfação para o seu cliente. Deixa eu falar para vocês, uma boa escolha de um vendedor não é o cara que se arruma melhor, não é o cara que trabalha na concessionária mais alto padrão, não é o cara que é mala, não é o cara que é humilde demais. A escolha de um bom vendedor parte de você encontrar no outro lado alguém sincero, alguém ilibado, alguém que não tem marcas e manchas na sua reputação. E baseando-se nisso, sempre peça uma opinião para alguém, se alguém conhece um vendedor, alguém que já negocia, que seja conhecido na sua cidade, na sua região, que você saiba que tem uma boa estrutura, que tem um bom atendimento, que tem uma boa responsabilidade com o que faz. Baseando-se nisso, você vai encontrar um bom vendedor. São 23 anos que eu faço isso e o vendedor ele nada mais faz do que vender a dor. Qual que é a sua dor? Eu preciso trocar de carro, Felipe. Porque minha família aumentou. Você entendeu a dor do cara. Seu planejamento de investimento. Eu gostaria de investir até 50, 100, 150 mil reais. Hoje os carros estão até... não tem fim o preço. Mas quando você entende a necessidade dele, o desejo de investimento dele, e você atende a dor dele, a chance de você ter esse cliente e manter esse cliente por muito tempo é muito positiva. E a partir daí você precisa valorizar também esse profissional. É uma via de mão dupla. A fidelidade de um vendedor com o seu cliente, ela deve acontecer, mas ela só acontece quando o negócio é bom para os dois. Se for aquele cara que só quer te empurrar a goela abaixo, só quer bater a meta dele, não quer nem saber, ele precisa vender um produto e a partir dali ele tenta te enfiar isso goela abaixo, você não é tolo, não é tola, você sabe que isso acontece. E a partir daí eu sairia fora desse profissional. Selecionei alguns pontos aqui, eu quero tratar com vocês. O primeiro ponto que eu falei é a escolha de um bom profissional. A escolha de um bom profissional é fundamental para você ter segurança no negócio e você realmente atender a sua dor. Quem mais ganha dinheiro hoje no mundo? Quem resolve problemas. Então você às vezes, seu carro está dando muito problema, você tem um problema para você trocar por um novo. Você está gastando demais naquele veículo e a partir disso você vai, ao invés de trocar de carro, pegar um mais novo, ficar só se incomodando, só com dor de cabeça. Larga na mão de quem entende, repassa, manda para sucata, manda embora, mas quem entende faz isso. E às vezes você fica se incomodando. Você precisa identificar a sua dor. Às vezes você precisa traçar um trajeto muito curto e você às vezes não precisa nem de uma motocicleta, um veículo elétrico te resolveria. Sem PVA, sem licenciamento, sem CNH. Às vezes você precisa de uma motocicleta para andar na cidade e o vendedor precisa vender a grandona. E a grandona é ruim de andar na cidade, ela é pesada, ela é ruim de manusear. É uma motocicleta para viagem, o cara quer te empurrar aquilo goela abaixo. O bom vendedor, como eu chamo, o vendedor, resolvedor de problemas, ele entende o seu problema, ele entende de gente, e ele é sincero e honesto para resolver o teu problema de uma vez por todas, trazendo satisfação e trazendo encontro com isso, que vai gerar uma vida longa nas negociações e a possibilidade de uma fidelidade extensa para uma vida toda, como eu, com a graça de Deus, tenho clientes que compram comigo há muito tempo. Então, o primeiro ponto desse vídeo eu quero falar sobre a escolha do vendedor. Tome muito cuidado, o vendedor, a loja, onde você negocia, não caia em golpes de internet, procure uma loja. Uma loja você tem como cobrar, um CNPJ você tem como ir no Procon resolver qualquer problema, você tem os sistemas jurídicos, às vezes você cai num golpe por ser ganancioso, e a quantidade de gananciosos que eu encontro levando golpes por aí não é brincadeira.
Desconfie sempre que estiver fora dos padrões de preço de mercado. Tudo existe um custo, tudo existe um valor, e se você achar barato demais, você vai se lascar. Beleza? Esse é o primeiro ponto sobre a escolha do vendedor, da loja, de quem você vai estar negociando. Segundo ponto muito importante sobre orçamento. O orçamento é fundamental, mas para você apresentar um orçamento sem medo, você precisa ter acertado na primeira. Quando você tem um consultor, um vendedor que não quer empurrar goela abaixo nada em você, não está preocupado com a sua vida, com o seu futuro, ele quer te lascar, ganhar o dele, ponto final, você corre o risco de não poder colocar as cartas claras na mesa. Mas quando você tem um consultor, alguém que você confie, você pode jogar claro, cara, ó, eu tenho esse carro de 20 aqui, eu posso pagar R$1.000 por mês. A minha necessidade de investimento, meu desejo de investimento pode esticar a R$1.200 por mês. E a partir daí o cara não vai vender o carro mais caro que ele precisa vender, ele vai atender a sua necessidade e fazer com que o queijo e a goiabada fiquem ali para o negócio ficar gostoso. Então é muito importante você acertar na primeira e você ter clareza na segunda. Você não pode esconder do vendedor a negociação, porque senão ele fica limitado e tentando adivinhar quanto ele precisa vender para você. Não, precisa estar claro. Cara, eu tenho um carro de 100 e eu quero comprar um carro de R$250 mil. Então, quero te financiar, quero te pagar à vista? Não, eu tenho 100 e gostaria de financiar 50. Eu tenho um carro de 20, eu quero comprar um carro para pagar R$1.000 por mês. Poxa, para esse cliente aprova 30, tem que achar um carro de 50. Aí nós vamos para os próximos passos. Mas é muito importante você acertar na primeira para na segunda você ter clareza e colocar sobre a mesa para não ficar dúvidas sobre atender a sua necessidade, fazer ficar bom negócio para todos. Vamos para o próximo? Orçamento tem que ser claro, tem que ser objetivo. Não pode lascar você, não pode lascar sua família, não pode lascar o seu financeiro, senão você não volta mais, você se atola, daqui a pouco tem que entregar o carro sem recuperar nada do que deu, só jogar para o nome não ficar sujo. Então, orçamento, segundo ponto, tem que ser claro, objetivo. Terceiro ponto, pesquisa de modelos. Eu gosto muito de apresentar possibilidades para o cliente. Depois que eu entendo o interesse de orçamento dele, a necessidade da família dele, eu apresento opções. Mas é muito interessante quando nós fizemos um briefing e o cara fala, olha, eu gosto mais de hatch, eu gosto mais de SUV, olha, eu gosto mais daquele lançamento lá, facilita. Porque hoje conseguir o produto é mais fácil do que antes. E conseguir o produto é mais fácil porque você vai trazer uma realização maior para ele. Só que na pesquisa de mercado, muito cliente não tem noção nenhuma do que quer. Ele precisa trazer aqui num papel, igual quando você vai no médico. Cara, minha dor é essa aqui, ó, minha dor é nas costas. Tô com uma luxação no meu joelho. Você precisa trazer a realidade de algumas coisas que você gosta, das cores que você gosta, mas tem cliente que vai na loja sem pesquisa de mercado e olha do carro de R$10.000 até o carro de R$100.000, o vendedor fica completamente perdido. Então chegue na negociação com alguns produtos que você goste. Ó, eu gosto dessa cor, eu gosto desse perfil de veículo, eu gosto mais dessa marca. E a partir dali, um bom vendedor, conhecedor, que tem a variedade hoje em sua mão, cada dia maior, cada dia mais, vai te apresentar sim outras opções, mas você já chega com um certo padrão de gosto. Isso funciona no briefing. Minha esposa é arquiteta, antes de fazer o projeto da casa de alguém, ela faz uma reunião sobre briefing. Cara, qual a cor que tu mais gosta, quais modelos tu mais gosta? Dá uma procurada na internet em alguns móveis, algum perfil, alguns estilos de arquitetura que você gosta e no carro não é diferente. Você precisa fazer uma pesquisa de modelos e apresentar para o vendedor alguns modelos, porque a maioria das lojas são parceiras. Às vezes o cara quer um Onix branco, hatch e tal, ele não tem na loja, mas tem o parceiro que tem. Às vezes, todos os dias me oferecem dezenas de veículos para eu comprar. Às vezes eu não tenho no pátio e não quero comprar e não estou comprando para abastecer minha loja. Mas com certeza nesses grupos de WhatsApp tem a moto que você quer, tem um parceiro que tem o carro que você quer. Então apresente alguns modelos ou perfis de veículos que você gosta. Faça sempre uma pesquisa de modelos para facilitar a negociação. Ponto 4. Custos de manutenção. Para os custos de manutenção, eu quero trazer uma realidade para você aqui geográfica. Você mora numa região onde não tem assistência daqueles veículos. Se você quer comprar um produto que não tem assistência, seja veículo elétrico, seja scooter, seja motocicleta, quer uma dica de brother? Não compre. A não ser que você esteja disposto a atravessar cidades para fazer manutenção, ou você está disposto a atravessar estados para fazer manutenção. Vou dar um exemplo. Essa semana eu estava olhando o novo Caoa Xangan. O carro é lindo,
mas aqui na minha região não tem assistência. A próxima loja é em Curitiba. Então, quando abrir aqui na minha cidade, eu talvez vá me interessar, porque eu vou ter que fazer manutenção periódica para não perder a garantia. E isso é muitíssimo importante na negociação. Eu não vou querer ir até Curitiba para fazer uma revisão do meu carro. Não vou fazer algo que não tenha na minha região, porque é uma lasqueira isso aí. É um problema grande. Sobre veículos seminovos, sobre custo de manutenção, o primeiro passo que você deve dar, a não ser que você esteja comprando um carro com um carimbo revisado na concessionária, é você pegar esse veículo e levar no seu mecânico de confiança. Todo mundo tem o tião da rua que presta serviço para a família toda, aquele conhecido mecânico. Faça isso para você não se lascar. Porque a partir dali ele já consegue ouvir um barulho de motor, um barulho de suspensão, consegue ver uma mini frente, uma lateral num latoeiro para ver se o carro que você está comprando é torto ou não. A não ser que seja um veículo muito novo, com os carimbos na concessionária, que aquilo ali já reflete. Analise as datas. Analise as datas de entre as revisões para você não ser enganado. Hoje o sistema do Detran ajudou bastante a nós entendermos que os carros fazem muitos quilômetros. Não precisa a gente ficar com medo de garantia, ou medo de manutenção, se o carro é revisado, se o carro tem uma certa quilometragem. Porque anteriormente me engana que eu gosto. O pessoal voltava a quilometragem, depois voltava de novo, e você achando que o carro é novo e o carro não era. Agora hoje, eu ia nos Estados Unidos, indo na Europa, eu vi que tem carros que estão inteiros, com 300 mil quilômetros, 400 mil quilômetros, com a revisão feita na concessionária, sempre manutenção em dia, e tem carros com 30 mil quilômetros, 20 mil quilômetros que estão destruídos. Então fique atento, leve no seu mecânico seminovo, leve no seu latoeiro para ele dar aquela olhada, confira com o lojista que está te atendendo, seja moto, seja carro, se tem as revisões feitas na concessionária, para você não sofrer com os custos de manutenção. Primeiro ponto, não faça compra de veículo que não tem assistência, seja no Brasil, seja na sua região, seja na sua cidade, porque você vai se lascar, vai querer manutenção e não tem. Faça uma pesquisa de Google, de Mercado Livre, para ver se existem peças aleatórias desse produto, peças que sejam alternativas desse produto, e você não compre se não tiver assistência. No veículo elétrico eu sofro muito, porque eu vendo 4 marcas, as 4 estão aqui do meu lado, se eu precisar de qualquer coisa eu tenho aqui. As pessoas compram de um importador direto que foi na China, trouxe para cá e se explode o mundo. Às vezes o produto meu é 6, ele paga 5, nunca e não tem assistência. Se quebrar, meu irmão, já era. Vai no Paraguai e busca alguma coisa que não tem aqui na cidade, não tem assistência. Marcas conhecidas, não vou falar nesse vídeo aqui para não denegrir, mas tem que ter uma assistência. Eu trabalho, por exemplo, eu vou falar das que eu trabalho. Tem a Cloche eu sou de Itajaí, aqui em Brusque. Mas se tu tá lá no Amapá e lá não tem Cloche, lá não tem assistência, não compra lá. Não compra. A Cloche não venda para lá, porque não vai vender e não vai ter como dar assistência. Então compre de quem dá assistência. Vai no Reclame Aqui, dá uma olhadinha no Google My Business, avaliação daquela loja que você está negociando, dá uma pesquisada na internet se não tem o nome dela enganando os outros e leva no seu mecânico. Custo de manutenção é muito importante. Você precisa fazer as manutenções periódicas do seu carro, as manutenções preventivas, e você encontra na internet a informação para tudo. Então coloca na sua pauta, coloca na sua agenda e não erre no custo de manutenção, porque se você comprar uma bomba e não tiver assistência, você vai ter que jogar fora. Se você comprar o que não tem na sua cidade, você vai ter que ficar se deslocando aí na BR para poder fazer manutenção. Custo de manutenção é manutenção periódica, e como que você vai encontrar essas peças, essa assistência, essa oficina que dá a manutenção. Então, não se arrisque. Hoje tem muita oportunidade boa para você se lascar aí na mão de um Zé Ruela aqui, que é só te vender. Consumo de combustível, quinto assunto da pauta. Consumo de combustível, meu irmão, vai muito além de quantos quilômetros o carro faz por litro. Vai da sua possibilidade de gasto mensal. Se você tem uma vida bem retida, bem econômica, e você precisa daquela necessidade, cara, compra o carro mais econômico. Mas às vezes você pode comprar um carro mais robusto, mais forte, mais seguro, com mais retomada. Consumo de combustível vai muito além de quantos quilômetros faz por litro. Por quê? Se você está numa estrada e você tem motor, por mais que você não utilize sempre, é bom você ter um motor para você gastar mais combustível quando você precisa fazer uma ultrapassagem. Isso é segurança. Quando você tem um carro maior, mais robusto, ele não é só maior, mais robusto, porque ele gasta mais combustível e a consequência disso é essa. Não.
O carro tem mais tecnologia, ele tem mais estrutura. Ninguém faz seguro para bater ou para roubarem o carro. Mas em caso de acidente, um carro mais robusto, mais pesado, mais forte, que não seja um carro de papel, ele tem mais segurança para quem anda dentro. Meu ex-patrão, dono da Mitsubishi, falava assim: bata uma full, Ricardo Tombini, bata uma full de frente com o outro carro, morre todos no outro carro. Ninguém bate para matar o outro, mas às vezes, no caso de acidente, se você pode comprar um carro que gasta um pouco mais, mas tem uma retomada melhor, seja mais seguro e você pode pagar, compre o carro mais potente. O outro assunto e outro aspecto que eu quero trazer para vocês aqui é sobre os veículos elétricos. Existe uma imagem totalmente deturpada e destrutiva no nosso país, no Brasil, sobre veículos elétricos. Ah, vai vender por meia FIP. Não, isso aqui não vale nada. Isso aqui depois você não vende para ninguém. Meu irmão, faz a conta. São Paulo, IPVA chega a ser 4%. Um carro de 200 mil, de 300 mil reais elétrico, em São Paulo é 12 mil reais de IPVA. Você ainda gasta o combustível, que é uma fortuna. Nós estamos vivendo uma era onde o combustível é uma fortuna. Aqui em Santa Catarina, o IPVA é 2, mas em São Paulo é 4. Você coloca toda a economia que você faz, porque quando você tem veículo elétrico, você tem uns descontos de IPVA, de documentação, mais tudo que o veículo economiza de combustível. Você faz a conta no final, meu irmão, por mais que você pague 250 mil reais no carro, depois venda por 125, você vai ver que você ganhou dinheiro. Você vai perceber que às vezes você compra um carro de 800 mil reais, vou dar um exemplo, um Volvo, comprei um Volvo de 800 mil reais, combustível, porque o carro é bom, ou híbrido, depois vai vender esse carro por 400 mil reais. Você perdeu 400 mil reais. Você compra carros desse extraordinário por 250, 330, 300 mil reais e você vai não gastar combustível, pagar mais barato IPVA e você vai ter um carro totalmente tecnológico, robusto, confortável, seguro, quanto os carros de 800. Ah, não, mas é um BMW. Cara, você tem dinheiro, compra. Eu também compro quando eu tenho dinheiro, mas quando eu não tenho dinheiro eu paro para pensar. O que eu posso comprar? O que o meu vendedor vai me atender? Como que ele vai me atender? Já comprei uma Q5 com motor 4, 2.0 turbo, já tive uma X3 biturbo combustível, mas tudo é o tempo e o bolso de quem está comprando. Já tinham 2 carros muito grandes, muito potentes, naquela época eu estava precisando economizar, eu fui para o Rio de Janeiro com um Onix 1.0 do meu pai. Então combustível vai muito assim, né? Você, cara, será que eu não compro elétrico não? Ando só na cidade, pô, não vou gastar combustível nunca. Nunca vou gastar combustível. Tem carros elétricos aí fazendo 450 km com uma carga. Tem gente trabalhando de Uber. Será que os países de primeiro mundo realmente não estão certos? Será que nós brasileiros aqui, nessa luta que a gente vive, que estamos certos? Na França, nós fomos andar uma semana inteira com um carro tipo um Etios, assim. Depois de andar uma semana inteira, fomos abastecer para entregar para a locadora. Deu 70 reais. Uma semana inteira andando. Será que não é bom não precisar gastar combustível? Será que não é bom não precisar ficar pagando uma fortuna de IPVA com carros a combustão? Na Europa, quanto mais potente, mais emissor de poluentes, mais documentos ele gasta. Mais documentações ele gasta. Quanto mais econômico ou elétrico, menos ele gasta. Preocupação com o meio ambiente. Mas no seu bolso, analise isso. Veja bem a conta do veículo elétrico. Veja bem, porque às vezes compensa e compensa muito. Existem Ubers trabalhando aqui na nossa região já, no nosso Brasilzão aqui, usando veículos elétricos, porque fazem a conta e realmente vale muito a pena, né? Faça a conta se você precisa ou não de um veículo seguro, um veículo mais robusto. Você é representante comercial, vive na estrada, compra um veículo, cara, para sua segurança, né? Tente ganhar mais para você fazer aquilo, mas se você é uma pessoa retida, econômica, você tem a renda meio limitada, compra o veículo econômico de acordo com a sua necessidade. Mas nesse ponto eu quero dizer que consumo de combustível é muito variável, né? Muito variado e não é somente quantos quilômetros o carro faz com litro. Beleza? Faça a sua escolha de consumo de combustível e pense muito no elétrico. Eu estou quase comprando elétrico, vamos ver. Voltando ao 6º ponto aqui, ó, segurança. Segurança eu falei anteriormente, vou ser bem breve. Bem breve, mas vocês vão entender. Eu tinha um patrão, dono da R7 Mitsubishi, chamado Ricardo Tombini, que ele falava assim, cara, bata uma full de frente com outro carro, morre todos no outro carro. Isso não é uma mentira. Ninguém bate o carro para se acidentar. Mas se você se acidentar, que você tenha janela, cortina de airbags, que você tenha freio ABS, que você tenha EBD, que você tenha um carro robusto que segure a pancada, que você tenha um carro com CAT, controle autodirecional do trem traseiro, que você tenha um carro com uma direção que te dê segurança, que os controles e as tecnologias do carro, que você vai fazer uma curva, liga um pisca. Analise as seguranças também na hora de comprar um veículo. Se você vai comprar uma moto que tem controle de tração, uma moto que não vai chimar, se você vai comprar uma moto que tem freio ABS, que tem freio ABD, que tem nas mais populares CBS,
que já é uma tecnologia, que tem um pneu melhor, compre essa do pneu melhor. Faça o seguro, que também engloba a segurança. Hoje em dia, poxa, não tem condição de pagar um seguro. Ó, por exemplo, estou hoje eu com um Mini Cooper, que o seguro numa seguradora é 15 mil reais. O carro vale 100, ele é 15 mil reais. Eu fiz o seguro de cooperativa. Já parou para pensar? Ao invés de eu pagar 15 mil reais, eu estou pagando 2.900 reais. Nossa, mas aí a cooperativa, se você perder o carro, você paga 8% a menos. Faz a conta aí. Faz a conta aí. Eu nunca usei um seguro, nunca usei um PT de seguro na minha vida. Mas se eu precisar usar, eu vou perder 8 mil reais, mas vai ser só aquela vez. Não vou pagar 15. Faça o seguro, procure carros seguros, procure tecnologia. Acho que é uma lei já. Todos os veículos têm ABS e airbag. Mas existe cortina de airbags. Existe bases frontais de proteção, existe barras laterais de proteção. Pergunte para o seu vendedor sobre as tecnologias daquele carro. Um carro que não aquaplana, um carro que tem um pneu melhor. Qual o melhor pneu para você viajar numa estrada, se você é mais de estrada? Qual é o melhor pneu para você ir para os ambientes rurais? Qual é o melhor carro que você vai, ou a melhor moto, ou o melhor veículo que você vai utilizar para você fazer uso dentro da cidade? O que é melhor para estacionar dentro da cidade se você só usa para a cidade? Às vezes é um carro para a esposa, para ela buscar os filhos na escola. Segurança é muito importante. Use sempre o cinto de segurança. Use tudo que você tiver em seu favor para você guardar a sua vida, o maior bem que você tem. Desvalorização é o 7º tópico. Um engloba o outro, um acaba sempre amarrando no outro, né? Mas deixa eu falar algo para vocês que é muito importante. Desvalorização vai muito das notícias. A bolsa cai de acordo com o que o Donald Trump fala, de acordo com o que o Lula fala, de acordo com o que a guerra fala. Bolsa de valores, vai assim, né? No Brasil acontece exatamente isso. Tem tanta coisa boa, tem tanto produto bom que a gente não compra, que não emplaca, porque alguns formadores de opinião, e graças a Deus isso está acabando um dia, isso está acabando, formadores de opinião denigram aquele veículo e, cara, a partir dali ninguém compra mais. Mas olha só a oportunidade de você desfrutar de produtos bons. Deixa eu falar algo para você. Fui na EICMA, maior feira mundial, na cidade de Milão, em outubro agora, maior feira mundial do ramo de motocicletas. Eu fiquei com vergonha de vender uma Titan, depois de olhar tudo que nós temos de tecnologia. Mas a Hondinha é a Hondinha. Você que é da minha geração, que nasceu dos anos 80, 90 para frente, meu irmão, vai comprar coisa nova, vamos quebrar isso aí, vamos virar essa chave aí. Comece a olhar a sua segurança, sua tecnologia, seu conforto. Vou dar um exemplo claro aqui, não porque eu vendo, porque é uma realidade. Você pega uma moto Zontes, beleza? Pega uma T350 Zontes, bolha elétrica, é vento que não está no teu rosto, é num botão, não precisa ficar manuseando, não precisa puxar a chave, nada. Full LED dianteiro, Full LED traseiro, iluminação total de todos os botões que ela tem. Vai abastecer no posto, aperta um botão, abre a tampa de combustível. Não, eu quero comprar uma Saara e paga 7 mil reais a mais numa canela seca, com 25 cavalos, enquanto a outra tem 41, sem Full LED, sem a bolha móvel, sem suspensão diferenciada, invertida, daquele jeito que é, com ABS, sem o freio Brembo, que é J. Juan da Brembo, sem, cara, 100 mil tecnologias. Por quê? Nossa, a Hondinha tem que ser a Hondinha. Pelo amor de Deus, a gente precisa virar essa chave. BYD não vou comprar porque vai vender pela metade do preço. Tá louco, o carro é bom demais. Não vou comprar uma Raval porque não sei o que. Cara, os clientes BYD, ó, para não falar que é sobre o que eu vendo, de acordo com a Quatro Rodas, são os clientes mais contentes com pós-venda do Brasil. Um dos produtos que mais vende em todo o país. Será que nós estamos na frente, todos eles estão para trás? Será que eles são burros, nós somos inteligentes? Num país de quinta, com um governo de sexta, de sétima? Pelo amor de Deus, comece a olhar seu conforto. Eu pego uma DR-160, e não estou fazendo propaganda aqui não, pego uma DR-160, eu boto uma Titan do lado, da vergonha da Titan. Eu fui nessa feira mundial, eu olhei as tecnologias, as coisas que tem, o stand da Honda, parecia que eu estava voltando algum tempo no mundo. Porque era tão simples aquilo lá, mas, cara, o brasileiro quer o simples. Não, cara, a gente merece o melhor, você merece o melhor. E nosso ponto de desvalorização está totalmente ligado a influenciadores, a pessoas que estão falando que não vende. Cara, hoje é lei. Hoje é lei. Manutenção tem que dar. Para trazer uma coisa para cá tem que trazer uma porção de peça. Às vezes o concessionário é ruim. A marca é boa. A marca é lei. Tem que trazer tantos carros, tem que trazer tanto de peças, tem que trazer durante tanto tempo. É legislação e ponto final. E fora isso você tem esse lado jurídico. Mas às vezes o concessionário é ruim. Então voltamos lá ao primeiro ponto, né? Dá uma olhadinha na loja que você vai comprar. Dá uma olhadinha no vendedor que você vai comprar. Dá uma olhadinha no local se tem suporte que você vai comprar. Mas a desvalorização está ligada a isso. E para fechar o ponto de valorização, esses dias eu cheguei com uma Shinerai, terceira que mais emplaca no Brasil inteiro.
No Brasil inteiro. Eu vendo também, mas é a terceira que mais emplaca no Brasil inteiro. Cheguei no mecânico multimarcas, ele não mexo. Falei, cara, tu não sabe limpar um carburador, não? Não, eu não mexo. Por que tu não mexe? Preconceito. Bobagem, pensamento retrógrado. Ao invés de ter um mecânico que pegue tudo, limpar um carburador é fácil. Peça tem concessionária. Só que na nossa região ó, tem 1, 2, 3, 4. Loja deve ter umas 15, mas concessionária tem 3, 4. Como é que não vai ter peça? Como é que não vai ter assistência? Tem, é obrigado a ter. Se não tiver, você vai no Procon e eles são obrigados a dar suporte. Hoje tu vai numa Honda, tu vai numa Yamaha, tu vai numa Suzuki, às vezes, em todas elas que são hypes, você precisa esperar um pouquinho na peça. Porque a logística é muito boa, então às vezes o cara não enche mais o estoque dele de peça. Eu não tenho, para você ter uma ideia, eu dou assistência, se você for olhar no Google aí na minha empresa, eu não tenho uma reclamação de cliente. E se você der uma boa analisada aí, eu não tenho, se for na minha loja, eu não tenho quase nada de peça. Por quê? Porque a logística é muito rápida. Às vezes o cara sofre um acidente numa moto, enquanto a gente está desmontando, a gente pede no dia seguinte, chega, é só montar. A logística das fábricas são muito rápidas. Então as fábricas estão cheias de peças, o concessionário precisa ter um processo bom de trazer. E isso é para todos. Bicicleta elétrica, motocicleta, jet ski, carro, automóvel, todas as marcas. Então fique atento com isso aí. A desvalorização está totalmente ligada ao que as pessoas ficam falando. Eu vou falar para você e te dar um conselho. Escolha um produto que seja bom, siga os passos acima que você vai comprar muito bem, tá? Próximo ponto aí é o test drive. Não vá comprar sem olhar. Eu tenho 1,94 m. Às vezes tem carro que eu gosto que eu vou entrar, não cabe minha perna. Tem carro que eu vou olhar, não cabe ninguém atrás. Eu tenho uma filha. Às vezes a minha esposa não é do meu tamanho, mas ela é alta. Às vezes ela vai botar o banco para trás, o carrinho da filha fica esmagando a perna da filha. Não serve para nós. Então faça o test drive não somente da dirigibilidade, mas faça também para ver se é bom de curva, se atende o seu percurso, para ver se não bate tudo que é plástico dentro do carro, para ver se hoje em dia a tecnologia está tanta que se você só compra algo ruim se você quiser, né? Mas faça o test drive para ver se atende às suas necessidades. Veja se entra na sua garagem, veja se entra na sua rua, veja se você não mora numa região rural e você vai comprar um Peugeot, um Citroën que quebra uma mocineca. Usa a cabeça, faça os testes todos para si. Sobre a negociação eu já falei, então eu quero fechar aqui para você com o fechamento da compra. O fechamento da compra é a parte mais fundamental e vai mais do vendedor, do consultor, do atendente do que do cliente. Dar um bom atendimento, dar um bom suporte, sempre responder. E para o cliente fica o conselho: seja gentil, seja educado. Quem está te atendendo não é um escravo seu, é um vendedor, é um consultor, é alguém que está dando o seu melhor. Se você acertou no primeiro ícone, você está trabalhando com alguém que está dando o melhor. Existem clientes que começam a atender, você, é querido, vendeu, comprou, deu qualquer problema, ele se monta num leão e vai para cima de você te distratando. Esse cliente eu demito, eu meto a boca, eu não quero mais atender, eu demito o cliente que trata o consultor com desprezo. Porque assim, eu entendo do que eu faço, eu sei o que eu faço, eu sei que eu sempre dou o melhor no que eu faço. Então, eu só aceito gentileza do cliente que eu dou o meu melhor. Não tem por que eu ficar dando o meu melhor e o cliente me batendo. Não tem motivo, não tem sentido. Então, para o vendedor, dê o seu melhor, entregue o seu melhor e dê valor para o que você faz. Não aceite ser tratado de qualquer jeito, porque isso aí é desleixo. Dispense clientes assim. Quando você está atendendo um cliente, esse cliente começa de grosseria, de arrogância, se colocando num lugar superior. Não, cara. É equilibrado. É uma coisa assim, como eu falei anteriormente, é o queijo e a goiabada, precisa ser bom para os dois. Como é que um negócio vai estar certo se o outro é um leão, enquanto esse aqui é um gatinho, fica batendo sempre? Gente que tem dinheiro acha que pode desprezar, pode destratar. Não aceite isso, dispensa esse cliente. Essa é uma venda, é um dinheiro que não vai te fazer bem, é um dinheiro que vai entrar para você e você vai causar males para frente. Vai tomar o seu tempo para que você não possa atender outra pessoa porque você resolveu atender uma pessoa ignorante. E você, cliente, não aceite vendedor que esteja querendo te empurrar coisas goela abaixo. Aceite compromisso, comprometimento, conhecimento, disposição, resposta. Vendedor que não responde, meu irmão, se ele não te responde para vender, ele não vai te responder para te dar assistência nunca. E esse é o nosso primeiro vídeo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Acompanhe os próximos, que são lançamentos, são novidades. Eu tenho certeza que eu vou poder te dar suporte. E fazendo a minha propaganda aqui, o que você precisar comprar de carro, de moto, de veículo elétrico, de veículo off-road, você me chama aqui, que com certeza eu vou atender você. Eu vou dar o meu melhor para você e você vai ter a felicidade e o agrado de comprar comigo, não porque eu sou melhor, mas porque eu sou um vendedor. Eu vou entender a sua necessidade, eu vou entender o que você quer. Eu tenho hoje todos os produtos que você imaginar
né, na palma da minha mão, 0 quilômetro mesmo, as motocicletas, as parcerias que nós temos na loja e fora dela, fora o nosso estoque, e de veículos de automóveis também, a gente está sempre com oportunidades aí na pauta. Fechou? Deus abençoe vocês, muito obrigado por ficar até aqui, sigam o nosso canal, clica no sininho, inscreva-se e vão para cima. Esse é o primeiro vídeo de muitos. Beijão, tamo junto, valeu!